O reinado dos últimos monarcas Tudor foi marcado por um lento, porém evidente, declínio dinástico, perceptível tanto na fragilidade sucessória quanto na erosão da autoridade régia. Embora a figura de Elizabeth I tenha proporcionado estabilidade relativa, o fim de sua linha direta abriu um vácuo político que expôs as vulnerabilidades estruturais do regime estabelecido durante o século XVI. A força da dinastia Tudor residia na combinação entre carisma pessoal, habilidade política e um controle firme sobre os elementos rivais do reino. Contudo, essa coesão tornou-se mais frágil na virada do século XVII. A transição para a casa dos Stuarts evidenciaria que muito do poder Tudor derivava de circunstâncias históricas específicas e não de uma solidez institucional duradoura. A unidade política, obtida sob os Tudors, sempre conviveu com fissuras latentes, frequentemente sutis, mas profundas. A centralização promovida por Henry VIII e Elizabeth I ocultava tensões entre regiões, instituições políticas e comunidades religiosas que seriam retomadas com intensidade na geração seguinte. A disciplina administrativa imposta pela monarquia Tudor tinha por finalidade conter essas fraturas internas, mas tal disciplina dependia de um equilíbrio delicado. A autoridade da coroa era aceita desde que não transgredisse certos costumes e expectativas profundas, sobretudo a noção de que o governo deveria preservar o bem comum sem violar liberdades tradicionais. A reforma anglicana, inaugurada por Henry VIII, introduziu novos vetores de conflito ao romper formalmente com Roma e estabelecer uma igreja submetida ao poder real. Se, por um lado, consolidava a autonomia inglesa, por outro, ampliava tensões doutrinárias e identitárias que as décadas seguintes tornariam explosivas. O cisma com o papado transformou-se rapidamente em uma arena de disputas confessionais, nas quais diferentes grupos buscavam imprimir ao anglicanismo suas próprias interpretações religiosas. Católicos, protestantes, católicos radicais, conformistas e puritanos disputavam não apenas dogmas, mas a própria definição do que significava ser inglês. A adoção de práticas litúrgicas moderadas sob Elizabeth I visava a conciliação nacional, mas gerou insatisfações de todos os lados. Para alguns, a igreja oficial era excessivamente protestante, para outros, não suficientemente reformada. Essa ambiguidade seria um dos legados mais formidáveis e problemáticos da política eclesiástica Tudor. Ao longo do período, essas dissensões confessionais foram cristalizando identidades políticas. Não se tratava apenas de fé, mas de concepções divergentes de ordem social, autoridade legítima e relação entre governo e súditos. A religião tornava-se assim um mecanismo de mobilização política. O parlamento, especialmente a Câmara dos Comuns, emergiu como espaço para a articulação dessas inquietações religiosas e políticas. Muitos de seus membros viam na reforma a oportunidade de limitar abusos régios e fortalecer a voz da nação frente ao poder monárquico. De modo crescente, consolidou-se a percepção de que a monarquia teria a responsabilidade de defender a identidade protestante inglesa, definida não apenas por dogmas, mas por ideias de liberdade e independência nacional. Essa expectativa pressionava o soberano e redefinia a relação entre fé e poder político. Entretanto, essa mesma identidade protestante tornou-se fonte de novos conflitos. Divergências internas quanto ao grau adequado de reforma e quanto ao papel da autoridade episcopal criaram facções que competiam entre si pela legitimidade da herança reformada. As fissuras religiosas foram reforçadas pela lembrança viva da Guerra Civil Religiosa Europeia, sobretudo as guerras de religião na França e a repressão espanhola aos protestantes. A elite política inglesa temia que divisões confessionais internas pudessem abrir espaço para intervenções estrangeiras. Esse medo de influências externas, especialmente católicas, fortaleceu uma cultura política desconfiada de qualquer sinal de autoritarismo. Para muitos ingleses, o absolutismo parecia indissociável de uma restauração do catolicismo,
associação que moldaria profundamente as tensões do século XVII. A monarquia, consciente dessas associações, buscou equilibrar sua autoridade, com demonstrações de fidelidade à causa protestante. Mas qualquer mínima aproximação a práticas consideradas popish era interpretada como traição ao corpo político e ao pacto religioso nacional. O parlamento utilizava essa sensibilidade para reivindicar papel crescente na defesa da religião verdadeira. Assim, a reforma não apenas introduziu novos debates doutrinários, mas também ampliou o papel político do legislativo, que assumia uma função quase moralizante. Sobre os últimos Tudors, a relação entre monarquia e parlamento tornou-se um delicado jogo de expectativas recíprocas. O rei deveria proteger a religião protestante, o parlamento, por sua vez, deveria apoiar políticas régias que fortalecessem a nação. Mas a definição do que realmente significava proteger ou fortalecer a nação tornou-se objeto de intensa disputa. No limiar do século XVII, havia a sensação generalizada de que o equilíbrio político conquistado ao longo do século anterior era apenas aparente. As tensões entre prerrogativa real e direitos parlamentares, entre reforma e tradição, entre unidade e dissensão, fermentavam sobre a superfície. Assim, o legado da reforma protestante consistia não apenas no rompimento com Roma, mas na criação de uma nova geografia de poder e identidade. Ao mesmo tempo que fortalecia a monarquia, abria caminho para um parlamento mais exigente e para uma sociedade profundamente segmentada por linhas doutrinárias. Uma combinação que seria determinante para o drama político da Guerra Civil Inglesa.